Então, Marcos 8:31, eu vou dar uma lida no texto primeiro, 31 até o versículo 38. Então começou a ensinar-lhes, Jesus, né? Começou a ensinar-lhes, os discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia o homem dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, notem como Jesus está começando, aqui começa a segunda metade do Evangelho de Marcos, e Jesus diz: Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então, veja, Jesus está predizendo, né, a sua morte, o seu sofrimento e morte. Então, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Jesus já está dizendo tudo o que vai acontecer, né? E fosse morto, então, sofrimento, rejeição, morte, e 3 dias depois ressuscitasse. E quando Jesus abre o jogo com os discípulos e fala que é necessário que ele seja, que ele sofra, que ele seja rejeitado, que ele seja morto, quando Jesus fala desse jeito, né, e abre essa questão com os discípulos, então Pedro repreende Jesus. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus. É interessante o seguinte aqui, pessoal, lembrar que de acordo com a tradição, nós vimos isso lá na introdução ao Evangelho de Marcos, é interessante lembrar que de acordo com a tradição, Pedro é a fonte do Evangelho de Marcos, né? Então lembram lá isso? Que a ligação muito estreita de Pedro com a mãe de Marcos, era na casa de Marcos que a igreja ali de Atos dos Apóstolos, né, depois do Pentecostes, era na casa da mãe de Marcos que se reunia a igreja. Marcos acompanhou as viagens missionárias de Paulo. Pedro chama Marcos de seu filho na fé, né? Então, essa ligação íntima e a igreja, então, as primeiras décadas do cristianismo, para a igreja, na tradição da igreja, das primeiras décadas, Pedro estava por detrás do Evangelho de Marcos. Então, de tal forma que é praticamente o Evangelho de Pedro ditado e escrito por Marcos. E sendo assim, a gente poderia olhar para esse texto aqui como Pedro descrevendo o que aconteceu com ele. Tanto que Marcos, né, Evangelho de Marcos, mas Marcos nem fazia parte dos 12 discípulos. E nessa ocasião aqui Jesus está com os 12 discípulos. Como é que Marcos sabe o que aconteceu? Provavelmente é Pedro mesmo. Então vejam como esse episódio aqui foi marcante para Pedro. Portanto, como esse episódio foi marcante para Pedro, não apenas a repreensão, porque Jesus vai repreender Pedro duramente, mas todo o ensinamento e significado das palavras de Jesus. Então, Pedro, ele guarda na memória e faz questão de relatar o que aconteceu naquela oportunidade. E foi uma oportunidade que, nossa, que Pedro foi... Jesus fala, arreda de mim, Satanás. Né? Uma coisa marcante, chocante, uma repreensão de Jesus para Pedro muito dura. Mas o ensinamento que vem depois disso, vocês vão ver as palavras de Jesus, como isso fica na memória de Pedro, né? E Pedro faz questão de relatar isso através do Evangelho de Marcos. Então vamos ver, fiquem com isso aí,
né, como essas palavras são importantes para os cristãos daquela época, foram importantes para Pedro e são importantes para nós hoje também. Então Pedro começou a repreender Jesus. Marcos não relata o conteúdo da repreensão, né? Marcos é o mais resumido dos 4 evangelistas. Marcos simplesmente diz que Pedro começou a repreender Jesus. Mas o evangelista Mateus, que é um dos 12 discípulos que estava presente, Mateus relatou o que Pedro falou com Jesus. Então vamos ver o que Mateus conta, né? O que Pedro, qual foi a repreensão que Pedro fez com Jesus. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Como você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Tem uma repreensão muito dura de Jesus a ponto de dizer: saia da minha frente, Satanás. Né? Você é como uma pedra no meu caminho. É muito duras as palavras de Jesus, né? Agora vamos lá. Marcos havia relatado 17 milagres de Jesus. Então, 17 milagres, coisas sobrenaturais que Jesus havia feito. Não havia dúvida para os discípulos de que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, Pedro viu o poder de Jesus e cria que ele era o Messias. Se a gente voltar um pouquinho no texto, no capítulo 8, a gente vai ver aquela frase importantíssima de Pedro, né? Que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, Pedro havia acabado de dizer que Jesus era o Cristo, que Pedro acreditava que Jesus é o Cristo. Pedro não tinha dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus na terra. É o Messias prometido, é o Cristo, né? O ungido de Deus no Antigo Testamento, que agora está ali no meio, os milagres dele mostram isso. Muito bem, então se Jesus, olha o pensamento de Pedro, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o ungido, o Cristo, o prometido, o Filho de Deus, Deus não vai permitir isso, né? E isso não vai acontecer com essa questão de que Jesus diz que ele vai sofrer, vai ser rejeitado, vai morrer. Não, 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 não. Você é o filho de Deus, né? Deus não vai permitir e você tem todo o poder. Não vai acontecer isso. Essa é a repreensão de Pedro com relação a Jesus. Sendo o filho de Deus Todo-Poderoso, ninguém poderia lhe fazer mal. É o que Pedro pensa. O pensamento de Pedro, daí Jesus virou-se para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra no meu caminho, uma pedra de tropeço, né? O pensamento de Pedro representava uma tentação para Jesus. Porque se Jesus usasse o seu poder e evitasse o sofrimento e morte, não haveria salvação. Então essa é a questão. Jesus tinha todo o poder? Tinha. Jesus tinha feito coisas sobrenaturais e mostrado que ele era o Filho de Deus. Jesus poderia evitar todo o sofrimento? Jesus poderia evitar todo o sofrimento, né? Mas se Jesus evitasse todo o sofrimento, ele não pagaria pelos nossos pecados. Ele salvaria a sua vida, mas não salvaria a nossa. Então, essa é a tentação. Naquele momento, Pedro representa uma tentação para Jesus, de Jesus se desviar da sua missão e de Jesus não sofrer, né? Usar o seu poder e evitar o sofrimento e evitar a morte. Mas evitar o sofrimento e a morte seria também não conquistar a salvação pela humanidade. Foi para isso que Jesus veio. E por isso Jesus repreende Pedro tão severamente. Interessante aqui, pessoal, isso a gente tem que pensar. Jesus diz para Pedro: você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Se a gente pegasse a Bíblia na linguagem de hoje, vejam aqui no versículo anterior, olha aqui, ó, a Bíblia na linguagem de hoje. Pois você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Você, Pedro, está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa.
Você está pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. É uma visão humana. Na visão humana, salve a tua vida, né? Salve a tua vida. Por que você vai sofrer? Capaz, use o teu poder, salve a sua vida. Pedro está pensando de um jeito humano, nas coisas do aqui e agora, e não nas coisas de Deus. E com frequência nós também pensamos nas coisas humanas muito mais do que nas coisas divinas. Os nossos olhos e pensamentos estão presos ao aqui e agora, ao físico, ao material, né? E às vezes a gente nem para perguntar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Né? A gente só pensa como um ser humano. A gente pensa no nosso corpo, a gente pensa nas coisas materiais, a gente pensa no aqui e agora. A gente se para perguntar o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, né? Às vezes a gente está fazendo a nossa vontade, pensando simplesmente no aqui e agora, e não nas coisas eternas, nas coisas maiores, nas coisas espirituais, realmente no reino de Deus, no que Deus pensa, né? E os pensamentos humanos são egoístas, são pecaminosos, são tendenciosos, né? Então, pessoal, isso aqui não é só Pedro, né? A gente também. Você não pensa, não está pensando nas coisas de Deus, está pensando só nas dos homens. E a gente tem que cuidar com isso, né? De que a gente não pense só nas coisas do aqui e agora. Esse mundo é passageiro, tudo aqui, né? Tudo aqui não tem valor, na verdade, dentro das coisas eternas. Não é para a gente fixar os nossos olhos aqui e dar atenção só para aqui e agora e nem pensar só em nós mesmos e nas nossas vontades, né? Mas pensar qual é a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, é necessário negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Então vejam como as coisas estão ligadas. Jesus diz para Pedro: você não está pensando nas coisas de Deus, está pensando nas dos homens. Você está querendo salvar a tua vida, né? Você está pensando só, né, como um homem pensa. E Jesus tinha dito que ele precisava sofrer e morrer. Mas Pedro diz: não, de jeito nenhum, salve a tua vida. E veja como Jesus agora vai dizer assim: olha, para fazer, tem que pensar no que Deus quer. Você tem que pensar nas coisas de Deus e não só nas dos homens. E para fazer isso, para a vontade de Deus, é necessário negar nós mesmos e seguir a Jesus. Então veja a continuação do texto. Então ele chamou a multidão e os discípulos, depois dessa lavada em Pedro, né? Chamou a multidão, os discípulos, e agora vejam como esse ensino, por isso que eu falei para vocês que é tão marcante isso para Pedro, que Pedro continua lembrando disso muito tempo depois, e Pedro fala isso para Marcos, e Marcos escreve isso, isso que aconteceu. E o que Jesus falou para a multidão, depois daquele diálogo com Pedro, foi: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí, pessoal, negue-se a si mesmo. O que Jesus tinha dito para Pedro? Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É necessário, para seguir a Jesus, é necessário perguntar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Jesus? Tem um livro cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em seus passos. Se Jesus estivesse no teu lugar, o que Jesus faria? A gente se perguntar o que Jesus faria. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Qual é a vontade de Deus? Né? E daí, não é qual é a minha vontade humana, pecadora, mas qual é a vontade de Deus? E para fazer a vontade de Deus, a gente tem que negar a si mesmo. Muitas vezes as nossas vontades humanas, né? Pelas tentações humanas, materialistas, do aqui e agora, muitas vezes as nossas vontades vão
entrar em choque direto com a vontade de Deus. Não é o que Deus quer, é o que eu quero. E eu estou fazendo o que eu quero e não o que Deus quer. Então, notem como está tudo interligado aqui. Pedro está pensando como um ser humano pensa, não como Deus pensa. Né? Faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, mesmo que isso signifique sofrimento. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. E aqui, pessoal, tem dois âmbitos. Primeiro, Jesus está dando uma resposta para Pedro. Jesus vai fazer isso. Jesus nega a si mesmo. Jesus nega os seus próprios interesses. Se Jesus fosse pelos seus próprios interesses, ele não sofreria e não morreria. Jesus leva em consideração os nossos interesses, o nosso bem, e não, ele nega a si mesmo. Ele sofre, é rejeitado, cuspido, humilhado e morre por amor a nós. Jesus nega a si mesmo. E Jesus toma a cruz por amor a nós. E daí Jesus está falando isso para Pedro. Pedro tinha acabado. Não, Senhor, capaz, sai dessa. Você é o filho de Deus, vai sofrer. E às vezes a gente também está pensando nisso, né? As pessoas estão pensando isso. Ah, você é filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Por que Deus está permitindo essas coisas na nossa vida? Tome a sua cruz e siga. E a cruz também é o sofrimento por causa de Cristo, né? E aqui, pessoal, a gente tem que lembrar, falei isso no primeiro estudo, lá na introdução. O que está acontecendo nessa época? O Evangelho de Marcos é destinado a quem? A igreja de Roma. E o que está acontecendo com a igreja em Roma? É a época da perseguição. A igreja em Roma está sendo perseguida. A igreja é a época em que Pedro é preso, em que Paulo é preso, em que Pedro é morto, em que Paulo é morto. Isso tudo aconteceu em Roma. A época da perseguição do imperador Nero aos cristãos, em que os cristãos estão sendo perseguidos, em que os cristãos estão sendo presos, em que os cristãos estão sendo mortos, e em que os cristãos estão se perguntando se vale a pena morrer pela sua fé. Então, essa é a questão. E Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida aqui nesse mundo, negando a Jesus, salvando a sua vida, sua vidinha aqui e agora, vai perdê-la eternamente. Agora, quem perder a sua vida, se for fiel até a morte, como diz Apocalipse, que é outra situação de perseguição, quem for fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida eterna, diz Apocalipse 2:10. E aqui Jesus diz: quem perder a sua vida por minha causa e pela causa do evangelho, pela causa da pregação da palavra da verdade neste mundo, este salvará a sua vida eterna. Pessoal, isso vale para hoje, isso valeu para os cristãos de Roma. Jesus deu a vida por eles, Jesus negou a si mesmo e foi até o fim por amor a eles. E aqui Jesus fala: olha, sejam fiéis até a morte e vocês terão a vida verdadeira, a vida eterna, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui, né? Esse mundo aqui, coisas materiais, tal, o aqui e agora. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? E terminando, que eu também acho muito interessante, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso aqui, pessoal, vale para nós também hoje. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras.
nesta geração adúltera e pecadora. Não é só a geração de Jesus, da época de Jesus. Quando a gente estuda a Bíblia, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, todos eles falam o quê? Das trevas e da luz, dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Esse é o antagonismo presente nesse mundo. Há aqueles que foram regenerados, há aqueles que foram renascidos e feitos filhos de Deus, somos nós, e há aqueles que ainda não foram regenerados e renascidos, e que ainda estão nas trevas, sem saber para onde vão, linguagem bíblica, sem saber para onde vão. E sem saber para onde vão, sem saber das coisas espirituais eternas, vivem nas trevas e pensam como filhos das trevas. Então, pessoal, nós continuamos no meio de uma geração adúltera e pecadora. Estamos em meio a uma geração adúltera e pecadora, que quer nos fazer sentir vergonha de Jesus e sua palavra. Olha o que Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Quais são as palavras de Jesus? Aqui está a palavra de Jesus. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, não tem... Essa é a realidade. Essa geração adúltera e pecadora quer fazer com que nós nos envergonhemos de crer em Jesus e das palavras de Jesus. Das palavras de Jesus. Então quer fazer com que a gente se envergonhe de ser contra o aborto, de ser contra o homossexualismo. Não é ser contra os homossexuais, mas é ser contra o pecado. Homossexualismo é pecado. Aborto é pecado. É isso que a palavra diz. Agora, quem ainda tem coragem de afirmar isso, né, vai passar vergonha. É exatamente isso, pessoal. Quem afirmar isso vai passar vergonha. No meio dessa geração adúltera e pecadora. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, essa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Tem que se envergonhar, diz o apóstolo Paulo, o que eles fazem em oculto, só se referir a isso já é vergonha. A gente fica vermelho de vergonha só de se referir ao que esse pessoal faz. É vergonhoso. A gente se envergonha do que é feito por essa geração adúltera e pecadora. Mas não sentir vergonha das palavras de Deus e do que é a verdade eterna. Nesse mundo de relativismos. Olha aqui, relativismo é outra questão. Que não tem mais verdade. Você acreditar na Bíblia, uma coisa ultrapassada, né? Enfim, pessoal, que isso aqui seja um fortalecimento para a gente. Esta geração, como todas as outras, e esse é sempre o antagonismo, não que a gente queira o antagonismo, não que a gente queira ser contrário, não que a gente queira o mal dos outros, pelo contrário, a gente quer o bem dos outros. Mas é isso. Nós somos filhos de Deus no meio de uma geração adúltera e pecadora, que não pensa como Deus pensa, que não pensa nas coisas de Deus, que nem sabe a verdade. E quer, dentro das suas mentiras, dentro das suas inverdades, quer fazer com que a gente se envergonhe de Jesus e das palavras de Jesus. E daí a gente tem que se manter firme. Não vos amoldeis, diz Pedro na sua carta. Não se deixem amoldar por esse mundo. Porque esse mundo, o molde desse mundo, é um molde dos filhos das trevas, do príncipe deste mundo tenebroso,
que é o Satanás. Vamos lá. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, diz Paulo. Quem é a igreja de Deus que está em Corinto? Os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Nós somos a igreja de Deus na terra. E que é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus na terra? Os que foram santificados em Cristo Jesus. Santificados, termo do hebraico, separados. Santificado é separado. Nós fomos santificados em Cristo Jesus, separados do mundo, chamados para serem santos. Nós fomos separados por Deus, chamados para sermos santos. Santos é separados do mundo e dedicados a Deus. Então nós não fomos chamados para pensarmos como essa geração adúltera e pecadora. Nós não fomos chamados para continuar vivendo no pecado, não fomos chamados para nos deixar amoldar por esse mundo. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para servirmos a Cristo nesse mundo, para sermos sal dessa terra e luz de Deus nesse mundo. No meio dessa geração adúltera e pecadora, nós fomos chamados a ser sal da terra e luz para esse mundo. Então, eu estou frisando isso, pessoal, não se deixem, não se envergonhem. Eles vão tentar fazer isso. Nos acanhar, nos envergonhar, nos humilhar, por crermos no que nós cremos. Pelas palavras de Jesus. Vão dizer, olha, vocês creem nessas coisas ultrapassadas, vocês têm esses pensamentos ultrapassados, né? Querem fazer a gente se envergonhar de Jesus, das palavras de Jesus. Só que quando Jesus voltar, nós seremos honrados e estaremos com o Senhor verdadeiro, eterno, pela eternidade. Enquanto eles, infelizmente, porque não é o que a gente quer, tá? O que a gente quer é que essa geração adulta e pecadora perceba o seu pecado, se humilhe, reconheça o seu pecado e seja salvo. Nós queremos ser sal e luz, nós não queremos a perdição de ninguém. Mas só estou colocando o contraste. Esses que hoje nos humilham, por sermos cristãos e pelas palavras de Jesus, se eles não se arrependerem, quando Jesus voltar, eles serão aqueles que Jesus diz, que os cabritos, a quem Deus dirá, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para os diabos e seus anjos. Então eu quero fortalecer a todos vocês, irmãos, que se mantenham firmes, fiéis até a morte, mesmo que signifique cruz. Cruz são os sofrimentos por causa de Jesus Cristo na terra. De toda a ordem, desde perseguição física, morte, mas também de humilhação, de envergonhamento, por sermos seguidores de Jesus. Para terminar, era necessário, diz Jesus, era necessário que o Filho do Homem sofresse. Era necessário. Eu quero ficar nessa frase, era necessário. Por que era necessário, pessoal? A gente ainda tem necessidade de que Jesus tenha morrido por nós? Era necessário que o Filho do Homem sofresse, diz Jesus. Era necessário. Nós estamos na Quaresma. Qual é o valor que a gente dá para o sofrimento e morte de Jesus? Nós temos necessidade disso ainda? A resposta às vezes parece óbvia, mas eu quero que vocês reflitam. Às vezes a gente parece que a gente se acostumou com essa ideia de que Jesus sofreu e morreu em meu lugar, mas às vezes a gente já nem não dá o valor devido para isso. Do era necessário. Por que era necessário? Porque era necessário que Jesus sofresse, fosse humilhado, rejeitado,
Era necessário porque era a única forma de me salvar. Era necessário porque eu sou pecador e não consigo me salvar. Eu não tenho esperança de salvação pelo meu pecado. Era necessário porque era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Era necessário para que eu tivesse salvação. Era necessário que ele sofresse e morresse para que você tivesse salvação. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente dá valor e a gente não passa pela quaresma sem uma profunda gratidão de que sem o sofrimento e a morte de Jesus, sem a vinda de Jesus ao mundo, não haveria salvação para mim. Só há salvação, só há esperança para mim, porque Jesus veio e porque Jesus sofreu e porque Jesus carregou a minha dor, sofreu por causa dos meus pecados. E porque ele sofreu por causa dos meus pecados e porque ele pagou pelos meus pecados, eu tenho salvação. Eu só tenho vida eterna. Eu só tenho salvação porque Jesus fez isso. Por isso era necessário. Era necessário não por ele. Ele não veio ao mundo para ele. Ele negou a si mesmo. Ele veio ao mundo por mim, por amor a mim. Aqui, pessoal, é o extremo amor de Deus por nós. Um amor incompreensível. Incompreensível. É Deus se fazendo ser humano para morrer por amor às suas criaturas. Porque era necessário, porque nós necessitávamos. Ele sofreu, ele morreu, ele pagou pelas nossas culpas, para que nós hoje tenhamos alegria, esperança, vida eterna. Que Deus nos abençoe nesse período de quaresma, em toda a nossa reflexão, em toda a nossa gratidão, gratidão ao amor, a esse amor incomparável, imensurável, imensurável de Deus para conosco. Amém.